Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar início à nossa penúltima aula, certo? Essa semana vai ser a nossa última semana de aulas e atividades, certo? Mas vamos dar início. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os indicadores de desempenho que podem ser utilizados na manutenção e como elaborar um plano de manutenção, né? Certo? Como a gente pode fazer, planejar a nossa manutenção. Como é que a gente faz um plano, certo, de manutenção. Pessoal, sobre os indicadores de desempenho, antes de mais nada, a gente tem que entender uma coisa sobre eles, tá? Para se estabelecer indicadores de desempenho, a gente tem que ter em mente que precisam existir, que eles precisam ser esses indicadores, certo? Precisam ser capazes de avaliar qual está sendo o desempenho dos procedimentos. A gente precisa criar indicadores que realmente, certo, que eles consigam quantificar, que eles consigam medir qual é o desempenho de um setor ou qual é o desempenho da empresa de forma geral, certo? Não adianta de nada a gente criar indicadores onde eles são baseados em subjetividades ou em aspectos subjetivos, certo? Eles precisam ser objetivos e quantificáveis, certo? Precisa conseguir medir eles matematicamente de alguma forma. É só assim a gente pode avaliar como está sendo o real, certo, desempenho e como está sendo usados os recursos da empresa, como também determinar ações de aperfeiçoamento. Então, com esses indicadores, nós vamos conseguir identificar, por exemplo, quando um setor da empresa não está indo bem e daí propor, certo, ações de melhoria. Antes de decidir por um conjunto de indicadores, a gente precisa verificar quais são os dados disponíveis, certo? No histórico dos registros de manutenção. Então, sem que ocorra, pelo menos de forma prévia, certo? Uma visualização de qual é a informação que a empresa dispõe, certo? Quais são os relatórios que a gente pode utilizar para criar esses indicadores, certo? A gente não vai conseguir estabelecer quais serão eles, certo? Então a gente precisa ter em mente, precisa ter conhecimento de quais são as informações que a gente tem à disposição, para daí a gente utilizar essa informação, certo? Utilizando a informação que a empresa tem, utilizar ela para determinar como vão ser esses indicadores e como vamos gerenciá-los, tá? Como vamos gerenciar os indicadores. As grandes empresas, elas adotam indicadores de desempenho focados principalmente na disponibilidade dos itens e nos custos da manutenção. Então, como as empresas grandes, elas elas precisam muito diminuir seus custos para conseguir uma competitividade maior no mercado, elas vão sempre focar, certo, nas questões dos custos de manutenção e também na disponibilidade de itens, no estoque de itens dela, tá? Por quê? Porque ela precisa sempre estar preparada para absorver algum custo que não foi planejado, mas que o custo da manutenção, de forma geral, de forma regular, da empresa é baixo, certo? Como ela também precisa ter a capacidade de consertar os seus itens, os seus bens, de forma mais rápida possível, para que eles consigam uma taxa de disponibilidade muito alta, certo? Eu estou usando muitos termos que a gente viu em aulas passadas, então foquem, certo, nos termos e entendam que uma empresa que tem suas máquinas, seus equipamentos, seus itens em quase 100% do tempo disponível, ela consegue o quê? Produzir mais. Se ela consegue produzir mais, ela consegue o quê? Ela consegue melhores resultados, certo? Os dados registrados, eles sempre devem ser
estratificados, no caso, né, retirados por tipo ou área, certo? Então, a gente sempre tem que tirar os dados e diferenciar esses dados, certo? Que tipo de dado é aquele, certo? Que tipo de manutenção foi aquela e em qual área ela foi executada, certo? Que executa a manutenção. Pode ser, por exemplo, uma área elétrica, isso dentro de uma mesma empresa, certo? Digamos que tem o setor de elétrica, o setor mecânico, o setor predial. Com essas três áreas, a gente precisa ter esses dados diferenciados, porque se esses dados se misturam, certo? Desses três setores, eles se misturam, a gente não vai conseguir criar indicadores, certo? Bons para cada área. Porque você não pode ter, por exemplo, o mesmo indicador da elétrica, certo? Você vai estar utilizando, por exemplo, na predial. Você tem que ter indicadores que eles se adaptem ao contexto do setor, se adaptem às atividades que aquele setor desenvolve, tá? E também esses dados têm que abranger tanto os custos diretos, certo? Que são aqueles custos que estão diretamente ligados à atividade de manutenção, certo? Quanto também aos tempos de execução da manutenção. Então, não adianta a gente ter simplesmente os valores gastos na manutenção, certo? O custo daquela manutenção, se a gente também não contabilizar o tempo que aquela manutenção está sendo executada. Porque pensem, quando a manutenção está sendo executada, algum item, algum equipamento, alguma máquina, ele está o quê? Parado. Se ele está parado, ele pode levar a empresa a ter um menor ou maior custo, mas sempre vai haver um custo, certo? Para a empresa quando o material, quando o item está em manutenção. Então, o tempo da manutenção, certo? Ele precisa ser contabilizado na informação, certo? Que é registrada, não só os custos diretos, tá bem? Também existe, pessoal, um extra da informação, a questão dos custos indiretos. O que são os custos indiretos? Os custos indiretos são, por exemplo, digamos que uma empresa precisou consertar alguma máquina, certo? Só que aquela máquina não existe ninguém dentro da empresa, ou existia, mas digamos que o funcionário foi desligado, o funcionário foi demitido, certo? E agora a empresa precisa contratar, certo? Alguém de fora que tenha especialidade naquele tipo de máquina para que consiga reparar ela, tá? Então isso pode ser um custo indireto, pode ser um custo que não foi previsto no planejamento, certo? E esses custos indiretos não entram nos indicadores de desempenho, mas existem, eu estou dando essa informação para vocês que eles também existem, certo? Dentro da manutenção, tá? Dentro das informações da manutenção, mas de forma objetiva, os indicadores eles são estabelecidos pelos custos diretos e pelos tempos de manutenção, tá? Aqui eu trouxe para vocês, certo? Um exemplo de vários indicadores. Por exemplo, o indicador de número de falhas, número de defeitos, certo? Aqui a gente vai. Todos isso aqui são dados que vão ser registrados, certo? Em algum formulário que a organização vai ter, tá? Vocês podem pausar o vídeo para ver, anotar ou tirar uma foto se vocês quiserem, certo? Mas, de forma geral, esse aqui são dados que você coleta, certo? Você vai, por exemplo, indicar quantas vezes, qual foi o número de falhas que teve uma determinada máquina, naquela máquina, certo? Qual foi os números de defeitos que ela teve. Claro, lembre das aulas passadas, a diferença entre falhas e defeitos, certo? Falhas é quando a máquina para completamente, ela falha, e defeito é quando ela pode, por exemplo, perder sua capacidade de produtividade, mas ela continua funcionando, tá? Número de ações corretivas, ações preventivas, vejam sempre que cada, certo, ação dessa está ligada a alguma sigla.
Existe, então, com esses indicadores, existem fórmulas, pessoal, que eu trouxe para vocês, de como a gente medir, por exemplo, a taxa de falhas, certo? Que é o número de falhas, certo? Dividido pelo número de falhas mais o número de defeitos multiplicado por 100. Com esse cálculo aqui, você consegue ver, por exemplo, qual é a frequência, certo? De falhas que acontece naquela máquina ou naquele item. Você também pode ver, por exemplo, o custo por área. Qual setor, certo? Que vamos ver aqui, ó, CM e CT. O CM é o custo de manutenção da área e o CT é o custo de manutenção total, certo? Aqui você vai pegar o custo de manutenção por área, dividir pelo custo de manutenção total, multiplicar por 100 e você vai ter a porcentagem de qual é o custo que um determinado setor está gerando para a empresa. Por que é importante esse cálculo? Porque você consegue fazer cálculos de forma individual de cada setor. Não adianta nada você fazer um cálculo geral, por exemplo, de toda a empresa, de quanto está sendo gastado de manutenção com a empresa de forma geral, se você não identificar quais são as áreas que consomem mais recursos, certo? Então, é importante você fazer esse cálculo por área para que você tenha um resultado mais preciso, uma informação mais rica, certo? Isso é uma informação que gera muito valor para a empresa. De forma geral, os indicadores de desempenho, eles buscam resultados ideais, certo? E nos resultados ideais, eles teriam resultados como essa tabela aqui indica. É, no melhor dos resultados, a taxa de falha seria próxima do zero. As taxas de defeitos também próxima do zero. As ações preventivas, então, as manutenções preventivas que são programadas pela organização para que uma empresa, para que uma máquina não fique parada, ela sempre tinha que ser próximo do 100. O que é que significa? Que 100%, aproximadamente 100% das ações de manutenção deveriam ser preventivas ou até preditivas, certo? Nunca corretivas. Porque ações corretivas, manutenções corretivas vão gerar mais custos, certo? Para a empresa. Aqui, então, toda essa tabela seria o que a empresa deve buscar, certo? A empresa sempre tem que trabalhar para se alcançar esses resultados. Em taxa de falhas, taxa de defeitos, índice de ações corretivas, preventivas, custo de ação preventiva. Então, esse daqui é o objetivo geral, certo? De toda manutenção. Mas, claro, pessoal, ressaltando, isso daqui é num cenário ideal. Então, é muito difícil que se alcance esses resultados. Porém, contudo, temos sempre que buscar esses resultados, certo? Não adianta a gente, professor, não dá para conseguir esses resultados, então eu vou trabalhar com outros patamares. Você pode trabalhar com outros patamares, mas você tem que entender que o objetivo é alcançar ou se aproximar, certo? O, o, de forma melhor possível desses resultados aqui. Sobre os indicadores de desempenho ainda, a gente tem a questão do cálculo que eu disse para vocês do custo por área, certo? O indicador de custo por área, ele permite diagnosticar quais áreas estão demandando por mais recursos. Portanto, tendem a ter prioridade na implantação de ações de melhoria. Pensem comigo, eu trouxe para vocês aquela última fórmula, certo? Que eu mostrei para vocês, que é o custo por área. A empresa vai fazer, certo? Vai fazer esse cálculo e vai ver quais são os setores que estão custando, certo? Mais para a empresa com ações de manutenção. Criando esse indicador, você consegue identificar qual é a área que está precisando mais de manutenção e, consequentemente, se ela está consumindo mais recurso, ela precisa o quê? Ela tem uma urgência maior, tá? Uma prioridade maior por ações de melhoria. Então, as ações de manutenção precisam ser otimizadas naquele setor ou naquela área para que consiga consumir menos recurso, consequentemente,
diminuir os custos da empresa, certo? Então, isso a gente só consegue, pessoal, sempre focando isso para vocês. A gente só consegue isso, certo? Com informações de qualidade. Então, todas as informações, todos os procedimentos, todas as manutenções, elas precisam ser registradas, certo? Registradas para que a gente consiga o quê? Criar sempre processos de otimização, ações de aperfeiçoamento, tá? E com a análise desses dados e indicadores, a empresa ela pode determinar como relevantes devem ser utilizadas, certo? Para nortear a construção e a atualização do planejamento das ações de manutenção na empresa. Então, a análise dos dados, de toda a informação que a empresa vai ter, juntamente com os indicadores que vão ser estabelecidos, eles precisam sempre, certo, ser construídos e atualizados, certo? Essa construção e essa atualização, certo, desses indicadores, ela sempre tem que buscar um aperfeiçoamento. Lembrem o que eu falei para vocês. A manutenção, ela sempre está num ciclo, o sistema, certo? O processo da gestão da manutenção, ela sempre é um ciclo que busca sempre se aperfeiçoar, ela busca sempre melhorar seus resultados, tá? Então, buscando sempre essa melhoria da gestão da manutenção, quanto melhor, certo, for os processos, melhor vai ser para a empresa, melhor vai ser a competitividade da empresa. Então, é por isso que essa atualização desse planejamento deve sempre ocorrer. Não é só construir um planejamento e se manter fiel, criar padrões e seguir aqueles padrões. Não. Você tem que avaliar as ações de manutenção, certo? Para que ocorram melhorias nessas ações e, consequentemente, utilize menos recurso da empresa. Por vezes, pode acontecer de uma empresa investir mais na manutenção, consequentemente, você pode pensar que ela está gastando mais, mas isso não é um gasto, isso vai ser um investimento, porque esse certo valor que vai ser utilizado na manutenção pode no futuro gerar uma economia para a empresa. O que isso vai permitir que a empresa consiga praticar melhores preços, consiga satisfazer melhor seus clientes, consiga aumentar a qualidade dos seus produtos, dos seus processos, certo? Tem que pensar de uma forma geral na manutenção, não só no hoje e no agora, tem que pensar no futuro também. Agora a gente vai falar sobre o plano de manutenção, como é que a gente vai criar um plano de manutenção. Bom, pessoal, a elaboração de um plano de manutenção, certo? Acima de tudo, ele precisa o quê? Ele precisa ser elaborado a partir dos dados, certo? E das recomendações dos fabricantes ou de indicações do mercado. A gente, quando vai construir um plano, certo? Um planejamento da manutenção, a gente tem que partir de algum ponto. Temos que ter, um momento. Como eu estava voltando aqui, como eu estava dizendo, o plano de manutenção ele tem que partir de algum ponto, de alguma referência. Muitas das vezes, essa referência, esse ponto inicial, certo? O ponto inicial que a gente vai criar o plano de manutenção vai ser os dados, né? Como eu falei para vocês, exatamente como a criação dos indicadores. Vão ser as informações que a empresa vai ter disponível, certo? Então, é sempre bom pensar e quando a empresa não tiver essas informações, ou ela tem as informações, só que essas informações não ajudam muito na criação. Então, a gente vai para o quê? Para o manual do fabricante, certo? As recomendações do fabricante de manutenção, quando a gente não tem informações suficientes, ou até quando a gente não quer seguir nenhuma uma recomendação dos manuais dos fabricantes, a gente pode o quê? Ir nessas indicações do mercado. O que é que as empresas concorrentes fazem?
o que é praticado regularmente, quais são as ações que são mais feitas, certo? Então a gente pode tomar como ponto de partida esses três pontos: os dados, as informações, né, da empresa, as recomendações dos fabricantes e as indicações do mercado. À medida que as ações forem ocorrendo, devemos promover ajustes e melhorias para otimizar os resultados, certo? Então, a gente sempre tem que criar um plano de manutenção e, novamente, precisamos, certo? Otimizar os resultados. Precisamos encontrar, certo? Formas melhores de se executar aquelas ações, tá? O plano de manutenção deve prever quais as atividades a serem desenvolvidas, quem serão seus executores e em que data deverão ser realizadas. Então, todas essas três informações, certo? Quais são as atividades, quem é que vai executar e quando vão ser executadas, elas precisam estar escritas, certo? Em algum relatório, em algum histórico, para que essas informações sejam gravadas e guardadas para uma posterior, certo? Utilização das empresas. Não importa o quão, por exemplo, trabalhoso seja esse trabalho, certo? O quão difícil seja esse trabalho. A gente precisa sempre entender que essas atividades elas são rotineiras, só que os processos têm que ser otimizados. Então, a atividade que você desenvolve nesse mês pode ser pode ser aperfeiçoada, certo? A gente pode buscar uma otimização para que numa próxima manutenção nós vamos dizer assim, a gente tente alcançar um resultado melhor, certo? É normal também nesse processo de otimização e nesse plano de manutenção que as ações mudem. Então, as ações podem, por exemplo, você pode ter uma ação boa agora, aí você muda na próxima semana tentando melhorar, só que o resultado não é tão bom. Mas isso não significa que você não possa testar novos resultados para buscando, certo? Resultados melhores. O plano de manutenção, geralmente, turma, ele é composto das manutenções programadas. Então, a gente sempre, no nosso plano, vai trabalhar com as ações de manutenções programadas. O que significa? Significa que aquelas ações de manutenção corretivas, elas não fazem parte do nosso planejamento, mas nós sabemos que elas acontecem, certo? Porém, a gente busca sempre que a ocorrência dela seja próxima do zero, tá? Como eu trouxe para vocês nos slides passados, sobre os indicadores ideais de desempenho, tá? As técnicas de manutenção e a periodicidade, quer dizer, o tempo, né? De tempos em qual é o tempo que a gente vai levar para fazer a manutenção em algum equipamento, por exemplo, a cada uma vez por mês, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, certo? Periodicidade está ligada a tempo. As técnicas de manutenção e a periodicidade das ações dependerá de uma profunda análise dos dados. Pessoal, prestem atenção nisso. É muito importante analisar as coisas bem. Então, análise dos dados, dos históricos de manutenção e das diretrizes internas. Então, a gente precisa definir como vai ser nosso plano, certo? Com base em quê? Com base no que a empresa quer, certo? Seriam isso as diretrizes internas, nos dados dos históricos que a gente tem, certo? E com isso, geralmente focado em duas coisas, tá? Para elaborar o plano. As escolhas geralmente focam nos custos das ações de manutenção a curto e longo prazo. Então, quanto vai custar para a empresa aquela manutenção nesse ano? Quanto vai custar essas ações de manutenção daqui a 5 anos, entendeu? Então, sempre tem que ser pensado
no curto e longo prazo, para que as ações sejam sempre aperfeiçoadas. E na capacidade produtiva da empresa, buscando sempre o equilíbrio entre disponibilidade, certo, da produção, os custos de manutenção e a preservação dos bens. A capacidade produtiva da empresa, ela de nada importa se ela não conseguir equilibrar esses três pontos, certo? Porque não, a empresa pode, por exemplo, conseguir produzir 100 mil peças, certo? Na semana. Mas se as máquinas não estão disponíveis a todo momento para que a produção consiga desenvolver, trabalhar na sua capacidade máxima. Se os custos da manutenção forem muito altos, certo? E se o desgaste das máquinas, dos bens, forem muito altos, o que vai gerar sempre o quê? Uma necessidade de comprar sempre máquinas novas, isso vai gerar tudo isso um custo para a empresa. Então, se a disponibilidade é quase 100%, mas os custos são altos e a preservação dos bens também é ruim, não, isso não é interessante. Então, é sempre o equilíbrio entre esses três pontos, tá? O controle das atividades, ele deve ser feito através de formulários próprios. E aqui são formulários que vocês já conhecem, certo? São formulários que vocês já conhecem. Como, por exemplo, ordem de serviço, a ficha de manutenção, a ordem de manutenção, certo? Então, a empresa precisa ter esses formulários para que cada certo técnico ou até mesmo o operador de alguma máquina ele consiga registrar o que foi feito, registrar qual foram as atividades que foram feitas, para que daí depois consiga-se o quê? Consiga-se buscar uma maior qualidade da informação, certo? Então, para isso que precisa existir no plano, quando a gente vai criar um plano, a gente precisa ter esses formulários. Muitas das vezes, esses formulários, por exemplo, ordem de serviço, já que são todos muito comuns, eles já existem, você só pega um modelo e acrescenta. Mas também pode ocorrer, a depender da estratégia do plano, das diretrizes da empresa, vocês podem criar formulários específicos, certo? Também o controle da identificação dos equipamentos até o registro e a análise dos indicadores da manutenção podem ser feitos por softwares. Então, depois que se registra esses dados, depois que esses dados são gravados, eles são passados, certo, para o computador, para que os softwares, para que os computadores consigam analisar e extrair, certo, as informações que a empresa pode utilizar, por exemplo, para utilizar nos indicadores, para ver se o desempenho está sendo bom ou ruim. A criação dos padrões de manutenção, que a gente viu, por exemplo, aula passada, na forma de procedimentos de trabalho formais e os critérios para a avaliação dos resultados. Então, a criação de padrão, ela está ligado no nosso plano de manutenção a padronizar uma atividade ou alguma ação para que ela seja sempre feita de determinado modo para que busque sempre o melhor resultado. Mas, certo, esses padrões precisam ser revistos para que a gente consiga buscar a otimização das próprias atividades, certo? Das próprias ações. Então, esses padrões eles são criados para buscar qualidade, mas eles precisam ser revistos, certo? Para que a gente consiga alcançar melhores resultados com o passar do tempo. Por quê? A gente vai aplicar uma ação, se o resultado for bom, a gente vai padronizar aquela ação e com o passar do tempo a gente vai ter o quê? Mais informação sobre aquela ação.
possibilitando assim um aperfeiçoamento, tá? Aqui eu trouxe para vocês um formulário bem complexo, tá? Um formulário que é utilizado para controle de manutenção. Aqui vocês podem ver que aqui são os dados da máquina, tá? A localização, em qual setor essa máquina aqui do nosso exemplo tá na empresa. E aqui é a periodicidade de manutenção. Por exemplo, aqui, ó, aqui são as partes, certo? Os itens que vão ser verificados. E qual é a periodicidade? Por exemplo, nessas duas aqui, é uma vez por mês. Vocês conseguem ver, né? Aqui é uma semana, ó. Esses números 1, 2, 3, 4 são as semanas. E no caso desse primeiro aqui item, o condensador pneumático, ele é feita uma manutenção, certo? Preventiva, uma vez por mês, ó, na primeira semana de todo mês. O segundo na segunda semana, terceira semana, quarta semana, certo? Então, esse daqui, por exemplo, nosso segundo exemplo, ele também é verificado uma vez por mês. Porém, eles são sempre verificados, certo? Na mesma semana, tá? Você pode ver aqui, ó. Nesse mês, ele é verificado uma vez por mês e sempre na quarta semana. Exatamente como esses, só que esse aqui é o primeiro item é na primeira semana, o segundo na terceira, o terceiro item na terceira semana, tá? Esses dois últimos aqui, eles também é uma vez por mês, só que é sempre, vocês conseguem ver, ó. Na quarta semana de todo mês, ele recebe uma manutenção preventiva, tá? Ó, esse item é verificado toda semana. Aqui é um item crítico para a empresa, certo? Aí, professor, como é que a gente vai saber se um item é crítico, se uma máquina é crítica ou não? Vai depender da empresa e do negócio dela, certo? Se o negócio dela for, por exemplo, trabalhar com, digamos, uma retífica, tá? Se ela vai trabalhar com retífica. Não, pronto, deixa eu falar melhor. Supermercado. Pronto, no supermercado, é muito importante, por exemplo, que os caixas das empresas, certo? Os caixas dos supermercados, eles estejam funcionando. Porque não adianta nada você ter os produtos, você disponibilizar os produtos, organizar os produtos, fazer tudo certo, se não vai ter no final, certo? O processo final, que é o processo do quê? De processamento, que é o final, todo cliente vai pegar produto e vai ter que passar pelo caixa. Se um caixa não estiver funcionando, ele vai causar muitos problemas para aquele supermercado. Então, ele é um item crítico. No caso aqui, o nível na central de lubrificação, tá? Ele vai passar pela manutenção toda semana, certo? Porque ele é um item muito crítico à empresa. Tá? Vocês conseguem ver também aqui, por exemplo, a data de quando ocorreu cada manutenção, o que a ocorrência, certo? O que foi feito, se foi identificado ou não. A gente consegue aqui ver também siglas, por exemplo, na primeira semana de janeiro, certo? Todas as manutenções estavam ok. Na, se- Na segunda semana também. Já na terceira semana ocorreu o quê? Uma ocorrência, certo? E essa ocorrência ela teve que o quê? Indica uma irregularidade. Com essa irregularidade é o quê? Descrito, certo? Tá aqui, ó. Terceira semana de janeiro. Detectada folga nas correias. Aí foi verificado que o estado dela foi executada a manutenção no que no ajuste. Tem também, é muito importante dizer o colaborador, certo? Quem foi feito isso, porque ter um responsável por cada manutenção é importante para que você consiga o quê? Buscar informações, por exemplo. Eu também trouxe para vocês essa segunda ficha. Pessoal, todas essas fichas que eu trouxe para vocês, essas duas, certo? Porque não tem mais fichas, elas estão no livro de vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada melhor, com mais calma e tudo, vocês podem ver no livro, tá?
Essa segunda ficha, ela é mais utilizada para quando uma empresa, certo? Ela tem muitas máquinas ou muitos itens que precisam de manutenção. Porque pense comigo, vamos voltar para o slide anterior. Esse daqui, certo? É um formulário. Cada certa linha dessa é o quê? É um item que você vai ter que verificar. Imagine quando você tem numa fábrica vários, mais de 100 itens que precisam de manutenção. Isso daqui vira uma ficha caótica de tanta informação. Então, quando a empresa tem muitos itens que precisam de manutenção, a gente utiliza uma ficha mais simples, porque a gente consegue o quê? Um controle melhor, certo? Sobre a manutenção. Ó, aqui, se o número de máquinas for grande demais, pode ser utilizado um formulário mais simples, apenas com os itens a serem verificados na semana, para que depois, certo, que a gente preencha as informações, a gente jogue no software, a gente jogue no sistema, tá bem? Nesse exemplo aqui dessas fichas, a gente tem cada certo item que precisa ser verificado, porém esse X aqui, o X significa que esses itens não serão verificados. Aí por que, professor, não serão? Nesse exemplo aqui pode ser só simplesmente uma opção, certo? A empresa decidiu que nessa semana não precisaria ocorrer a manutenção, isso, claro, sempre seguindo um planejamento, certo? Porque as correções em todo o plano de manutenção, elas são programadas. Então, na programação desse nosso exemplo aqui, esses itens aqui, que tem um X marcado, eles não estão programados para receber manutenção, tá? Na elaboração, as manutenções corretivas somente devem acontecer em situações esporádicas e pontuais. É o que eu falei para vocês. Nós criamos um plano sempre tentando seguir só com ações preventivas, mas a gente sabe que vão ocorrer manutenções corretivas. Mas a gente sempre precisa se programar, certo? E tentando sempre minimizar esse tipo de ocorrência para que todas as nossas manutenções sejam preventivas ou preditivas, certo? Isso envolverá, para que a gente consiga alcançar, certo? Esse objetivo de ter somente manutenções preventivas e preditivas, uh, um trabalho em conjunto de toda a empresa, tá? Essas ações e vão envolver diversos setores, entre todos os departamentos, certo? Para que ocorra um planejamento e controle da produção, gestão e execução da manutenção e da equipe gestora da fábrica. Então, é importante para que esse objetivo de ter manutenção só preventiva e preditiva, para que ele ocorra, que toda a empresa, que todos os setores estejam engajados, estejam participando, sejam ativos para, por exemplo, informar quando algum item está apresentando algum defeito, quando algum equipamento está mostrando algum desempenho que não condiz com a sua regularidade, certo? É por isso, exatamente por isso, existem as ações de treinamento e desenvolvimento dos operadores de produção. A gente sempre vai ter que envolver, certo? Numa gestão de manutenção de qualidade, os operadores das máquinas. Por quê? Eles são quem vão trabalhar todo dia naquela máquina, todo dia com aquele equipamento. Então, ele é a pessoa mais indicada para dizer, por exemplo, qual é o nível de desempenho daquela máquina, se naquele dia ela está como regularmente ela é, se naquele dia ela está produzindo menos, se teve um ruído estranho, porque ele vai ser a pessoa que vai ter, ter mais contato com ela. Então, em alguns momentos, dependendo sempre da complexidade, eles mesmos podem executar a manutenção, certo? A gente viu isso nas aulas passadas. Então,
com eles executando ações preventivas, certo? E até preliminares. Então, uma ação de, por exemplo, verificar se aquela máquina realmente está ou não apresentando seu desempenho normal, certo? Ele pode fazer o quê? Uma inspeção inicial, para que daí seja comunicado, a depender, certo? Se ele não conseguir resolver, se ele vê que é uma manutenção muito complexa, ser notificado o setor de manutenção, tá? Quando sempre focando nisso, esses operadores vão sempre agir na manutenção quando for ações simples. E também essas ações simples geralmente são a de maior frequência, tá? Por exemplo, a lubrificação de algum componente. Isso pode ser feito tranquilamente por um operador, tá? Eles percebendo alguma irregularidade, eles informam os setores responsáveis, no caso, o setor de manutenção, o mais breve possível, para que o setor consiga se programar e consiga ter conhecimento de que está ocorrendo ou está prestes a ocorrer, certo? Uma falha ou um defeito naquele tipo de equipamento, certo? Bom, pessoal, agora a gente vai para a nossa atividade. Na atividade de hoje, eu quero que vocês criem, certo, um plano de manutenção. Eu quero que vocês vejam todas as informações dessa aula. Se vocês quiserem, para ajudar vocês, usem o livro de vocês, certo? Para que com aquele livro você consiga. Não precisa usar o livro, certo? Mas se quiser, pode utilizar o livro. Com essa aula você consegue criar o plano. Mas se vocês quiserem, também tem um livro para dar apoio. Criem um plano de manutenção, certo? Para o caixa do operador José. Esse José é o mesmo José, certo? Da atividade 5, tá? Atividade métodos de manutenção. Então vocês podem lembrar, puxar na memória aí. Eu também coloquei já para facilitar a vida de vocês o caso aqui. Esse aqui foi o caso que a gente trouxe, certo? Da atividade 5. Essa aqui eu acho que vai ser a atividade 9 de vocês, certo? Então, usem esse caso aqui que eu trouxe numa atividade passada, criem um plano de manutenção, certo? Seguindo esses passos aqui. Eu trouxe 4 passos básicos. Vocês são obrigados a utilizarem esses passos, tá? Para realizar a criação do plano de manutenção. Mas vocês podem incrementar, vocês podem melhorar, certo? Esse plano. Se vocês fizerem mais coisas do que eu estou pedindo, vai ser melhor o plano de vocês. Isso daqui é um plano básico, tá? Estabelecer qual a fonte de informação, como é que você vai criar seu plano, com base em quê, certo? Quais são as manutenções que serão realizadas, quais são as manutenções, qual vai ser o tempo que elas vão ser realizadas, qual será a manutenção, na manutenção não, qual será a ação, tá? E quais são os ajustes que podem melhorar aquela ação. Se vocês acharem que esse caso aqui é muito limitado, certo? Ou não dá informações o suficiente para vocês, vocês podem criar, certo? Mais informações. Por exemplo, realmente utilizar da imaginação de vocês para que vocês consigam criar um plano melhor. Digamos assim, professor, mas esse caixa, o problema dele é só no leitor ou é em outra coisa? Não sei, vocês têm que me dizer. Eu trouxe uma informação geral para vocês, de um caso, para vocês se embasarem, certo? E criarem esse plano com base nesses passos. Façam essa atividade, realmente se dediquem a isso, porque essa atividade vale muitos pontos para vocês, e essa atividade é a penúltima atividade. Essa semana a gente vai ter nossa última atividade na quinta-feira ou na sexta, eu não sei o dia ainda, tá? E com isso a gente vai fechar nossa disciplina. Prestem atenção e façam todas as atividades e se dediquem a elas, porque com o final
tá? Dessa atividade. E a próxima acabou. Então, a gente não vai ter mais atividade, a gente não vai ter mais pontuações nem nada. Então, se dediquem, porque eu não quero que nenhum de vocês tenha problemas com a disciplina, tá? Bom, pessoal, é isso. Obrigado. E a gente vai ficando por aqui hoje, certo? Fiquem bem e até a próxima.